Olá, de um tempo para cá eu já estou querendo fazer uns testes com relação aos transistores de potência tipo 141 que a gente tem disponível no mercado. Até que ponto eles são originais ou falsificados? Provavelmente nunca saberemos. Porém, para nós, no fundo, o que importa é se ele vai funcionar no circuito, se ele vai aguentar manipular aquela potência toda. E para fazer esse tipo de questionamento, a gente tem que ter uma ferramenta, pelo menos o básico do básico, para a gente conseguir avaliar e sacramentar. Funciona, não funciona? É lenda ou verdade que ele funciona no teste como no multímetro e na prática não funciona? Você bota, ele queima instantaneamente. Esse debate de transistores falsificados, isso não é novo. Isso aí já nos anos 90 já tinha transistores que chamávamos de segunda linha, era um apelido carinhoso. Não, isso aqui é segunda linha, é um transistor inferior. Mas você achava transistores bons e eram, digamos assim, exceção. Sempre condutor falsificado era exceção. Mas a partir dos anos 2000, 2005, o mercado foi inundado de componentes falsificados. Alguns funcionam bem, alguns não funcionam. Tem de tudo. Circuitos integrados sofisticados, antigos, recriações, tem de tudo. E nesse vídeo eu gostaria de mostrar o método que eu uso para testar os transistores, e vou testar com 2 transistores, que eu acho que são falsificados, eu não tenho certeza. Para me preservar, eu não vou mostrar o transistor totalmente. Onde está a descrição do transistor, né, eu vou tampar com uma etiqueta. Por quê? Porque eu não tenho dinheiro para pagar advogado. Então, meu medo é ser falsificado e funcionar. Aí o fabricante original insinuar que eu estou incentivando a falsificação, estou justificando a falsificação. E o original não funcionar. E aí o fabricante também pode argumentar e questionar o meu teste. Não, você fez o teste, não fez na temperatura ideal, nas condições ideais, então ele vai queimar mesmo, porque ele não foi feito para isso. Então, para evitar esse tipo de questionamento, de confusão, eu tampei as etiquetas. É falsificado? É original? Sinceramente, não sei. Comprei no comércio varejista, online e comércio varejista físico, loja física, aqui no Rio de Janeiro, que é onde eu moro. De novo, se é original ou falsificado, não sei. Tampei as etiquetas, tampei com o uso de etiquetas para não ter esse tipo de questionamento, esse tipo de confusão. Então considere que é um chip 141 e um chip 142 de alguma marca, que eu não vou falar qual é, que não importa. A questão é, funciona? Se eu comprar no comércio varejista do Rio de Janeiro, fui numa loja no Rio de Janeiro, em Cascadura ou no centro da cidade, e comprei, ele vai funcionar? Ele vai conseguir funcionar dentro do pimbo? Ele vai acender as lâmpadas comandadas? Ele vai acionar as bobinas? Porque pra gente, no fundo, é isso que importa. Então, para me preservar, eu tampei a etiqueta, acredita em mim, é um chip 141 e um chip 142. Como eu já coloquei a etiqueta e não anotei antes, eu não sei. Mas a diferença do 141 para o 142 é a tensão máxima de trabalho. Como a tensão de trabalho que eu vou fazer no teste é 12 volts, é uma tensão de 12 volts, e é muito inferior à tensão do chip 141 e muito inferior à tensão do chip 142, essa diferença única que existe de tensão máxima que o chip 142 suporta sobre o chip 141 se torna irrelevante, porque a corrente é a mesma. Eles aguentam a mesma corrente. Então, na prática, na Taito, eles são equivalentes, são substitutos diretos.
onde está no esquema 141, você pode colocar tipo 142. Não tem problema nenhum nas máquinas de pinball da Taito. Ok? Porque as máquinas de pinball da Taito operam com tensão também baixa, 23 volts, 24 volts, que é muito inferior à tensão máxima de coletor emissor do tipo 141 e do tipo 142. Então agora eu vou desenhar mais ou menos o esquema de como é que vai ser a nossa ligação, realizar o teste e fazer os comentários finais. Obrigado. Então vamos lá. Como é que vai ser nosso esquema de ligação, nossa giga de teste? Eu vou pegar aqui uma fonte de alimentação. Fonte de 12 volts por 12,5 amperes de capacidade de corrente. Eu vou ligar essa fonte no 127 volts AC da rede. E aqui na saída nós vamos ter o terminal COM, que é o terminal negativo, e nós vamos ter o terminal positivo aqui. Ok? Nós vamos então ligar uma lâmpada dicróica de 12 volts por 50 watts, certo? E nós vamos ligar isso aqui no terminal central do nosso transistor, que é o coletor. Então aqui o C de coletor. Nós vamos no emissor colocar um amperímetro para monitorar a corrente e vamos ligar no terminal comum, ok? Então qual vai ser o fluxo de corrente? Vai sair do positivo, vai passar pela lâmpada, vai passar pelo transistor, vai passar pelo medidor de corrente, vai retornar à fonte. Então esse é o fluxo de corrente principal. Só que agora, aqui é o emissor. Só que agora, esse é o nosso chip 141. Só que agora nós precisamos polarizar a base para que o transistor conduza. Então a primeira experiência, a gente vai ligar esse circuito, o transistor não deve conduzir, então a lâmpada vai ficar apagada. Aí aqui no positivo, vai ter um outro terminal positivo aqui, mas é a mesma coisa, lá dentro está interligado, tá? Aí a gente vai puxar daqui, vai ter um resistor de 470 ohms e nós vamos dar um toquinho aqui na base. Quando esse terminal aqui encostar na base, ele vai polarizar a base com essa tensão positiva aqui, ó, e vai fazer o transistor conduzir. Então a lâmpada deve acender. Então basicamente o teste que a gente vai fazer é esse: polarizar a base, acende a lâmpada, tira, deve apagar a lâmpada e ele deve funcionar bem. Será que funciona? Não sei. Eu selecionei dois transistores, um tipo 141 e um tipo 142. Eu vou fazer dois testes e ver se ele funciona. Ok? Então vamos lá. Então, vamos começar a nossa montagem. Então isso aqui é o nosso cabo de força. E ele vai ligado aonde? Ó, AC, tá vendo? AC. Fase e neutro. Então já liguei aqui os dois fios da tomada, né? Aqui você tem o aterramento, que no momento eu não estou usando. E aqui você tem a saída negativa, saída comum, tá vendo? Terra daqui, terra aí da fonte, do secundário da fonte. E aqui você tem as duas saídas de 12 volts positivo, é o mais V. Aqui você tem um pequeno trimpote que ajusta os 12 volts, um LED que indica que a fonte está funcionando, né? E a gente já ligou a rede elétrica. O próximo passo vai ser pegar essa lâmpada dicróica de 12 volts por nominais 50 watts
que vai servir como carga de teste, certo? Então um terminal a gente vai colocar no comum e o outro terminal a gente vai mandar para o coletor do transistor. Por hora a gente vai fazer a primeira etapa, que é testar a lâmpada e monitorar tensão e corrente para confirmar que a fonte está ok. Então vamos lá. Então já ligamos no comum e no positivo, então a lâmpada deve acender. Vou jogar o brilho da lâmpada para lá. Então a gente coloca aqui na tomada, pronto, já acendeu a lâmpada, ok? E agora a gente vai monitorar a tensão dela, só um minuto. Vamos lá? Coloquei a lâmpada dentro de uma caixa de papelão para não afetar, para o brilho da lâmpada não atrapalhar a leitura. Então multímetro em escala de 20 volts DC, negativo no terminal comum, positivo no V ômega, e a gente liga. Ligou, prestar atenção aqui. Opa, prestar atenção aqui, tá dando 12,03 volts. Então, tensão ok. Vamos agora monitorar a corrente. Bom, corrente, escala de 10 amperes. Tiramos o terminal daqui e colocamos no terminal de 10 amperes. Ok? E agora a medida de corrente é uma medida em série. Então o multímetro tem que estar em série com a lâmpada. Então vou colocar aqui e vou colocar a ponta de prova no terminal positivo. Então vamos lá. R$ 5,65 amperes. Então uma boa corrente de teste. Então, vamos agora passar para o teste. Então, já está montado o nosso circuito de teste, né? Então vamos lá. A gente tem o fio branco saindo do positivo aqui, ó. Aqui, positivo mais V. Então ele sai daqui, entra na lâmpada, sai da lâmpada, chega aqui no terminal do meio do transistor, que é o coletor. Então ele entra no coletor positivo, sai no emissor. Aí do emissor ele passa por isso tudo e chega no terminal de corrente de 10 amperes do multímetro, que eu quero monitorar a corrente. Saiu pelo negativo, ele faz esse percurso todo, né? Aí encontra aqui o preto, encontra o marrom e chega aqui no negativo. Fechou o circuito. E para polarizar o transistor, tem um resistor de 470 ohms aqui, que eu vou pegar esse terminal aqui e dar um toquinho aqui. Então vamos lá. Funciona ou não? Vamos ver. Então vamos lá. Vou ligar na tomada. Acendeu o LED. Transistor cortado. Como é que eu sei que o transistor está cortado? Zero corrente de coletor. Vai funcionar? Vamos ver. Pega aqui, dá um toquinho. Acendeu. Polarizei a base, acendeu. 5,8 amperes. Funciona perfeitamente. Abaixa. De novo. Opa. Funcionou. Se é original, se não é, sinceramente eu não sei. De novo, eu coloquei essa tampa para não ter confusão pro meu lado. Mas a verdade é o seguinte. Tá funcionando, tá medindo, tá comutando, tá performando. Desliguei, tira da tomada, ele deve estar quente por causa do... tá sem dissipador, tá bem quente. Mas funcionou. E a gente pode argumentar que esse calor é por causa de estar sem dissipador. O normal é ele estar com dissipador. Outra questão, nessa corrente de mais de 5 amperes, o flipper, o transistor na placa chip, ele não fica conduzindo nessa corrente por muito tempo. É só quando ele dá aquela pancada no flipper, quando você aperta o botão e dá aquela pancada. Mas quando ele chega no final de curso, como já vimos, ele comuta
e insere uma bobina, então a corrente diminui. Então isso não é a situação normal dele. A situação normal dele é ter essa corrente alta e impulso, né? Eu vou trocar agora o transistor, vou botar esse aqui. Um é o tipo 142, o outro é o tipo 141. E eu sinceramente não sei, que eu já tampei aqui, né? Eu vou até marcar aqui. Vai ficar diferente. Então esse aqui é uma bolinha. Então agora eu vou parar aqui e vou trocar, ok? Bom, já troquei os transistores. Sempre vai ter um engraçadinho que vai dizer que eu só troquei a etiqueta, mas eu juro que eu troquei os transistores, tá? Então esse aqui é o tipo 141 ou tipo 142, eu não sei qual é, né? Já está energizado, LED aceso, zero corrente, 0 amperes. Então de novo, passa aqui por esse resistor de 470, eu vou polarizá-lo para ver se acende. Vamos lá. Acendeu. Corrente 5.8 amperes. Por incrível que pareça, está funcionando. Nem eu acreditava, mas funciona. Então esse transistor está aprovado. Está quente. Muito obrigado pela atenção. Esse teste, confesso que me deixou surpreso. Eu não acreditava que esses chips eram originais e não acreditava que esses chips aguentassem aquela corrente de quase 6 amperes. Continuo sem saber se eles são originais, continuo sem saber se eles são falsificados, não posso afirmar, mas o fato que eles, mesmo sem dissipador, aguentaram uma corrente de quase 6 amperes e não queimaram, eles funcionaram bem. Então, contra fatos não há argumentos. Então, pelo menos a amostra que eu tenho em mãos, eles funcionam. Se você comprar numa outra loja que não, que eu comprei de um outro fornecedor, de um outro fabricante, aí é outro papo. O ideal é você fazer o teste. Você comprar, se você for comprar uma certa quantidade, você faz essa pequena gira de teste e faz o seu teste, ou então bota na máquina e vê se funciona. Também é uma forma de testar, né? Mas eu fiquei realmente surpreso, porque eu não acreditava que fosse funcionar e fosse funcionar tão bem nessa faixa de corrente, né? Outra coisa que me surpreendeu é que aqueles 50 watts nominais é um pouquinho mais, né? Porque 12 volts 50 watts dá um pouco mais de 4 amperes. Se fosse 12 volts 48 watts seria 4 amperes, mas é 50 watts, é um pouquinho mais de 4 amperes. E a lâmpada acendeu com mais de 5 amperes. Então a lâmpada não é de 50 watts, é um pouquinho maior. Para mim não afeta em nada, funciona do mesmo jeito, estou feliz. Eu só queria essa lâmpada para testar mesmo. Só uma citação no comentário. Muito obrigado pela atenção. Uma semana abençoada para todos nós. Amém. Gostou do conteúdo? Obrigado por assistir mais este vídeo. Já está disponível na Amazon e no Clube dos Autores o novo livro Manual Técnico do Pinball Type. Adquira o seu exemplar. Os links estão logo abaixo na descrição. Se inscreva no canal, ative as notificações e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!